História contemporânea. Capítulo 1. Revolução Francesa. Fatores. A França pré-revolucionária apresentava um conjunto de estruturas características chamadas de Antigo Regime. Essa expressão, criada pelos revolucionários para designar tudo aquilo que se acredita superado, tornou-se um conceito sobre a Idade Moderna, uma vez que revelava o absolutismo, a sociedade de ordens e os privilégios que levariam a França à Revolução. Ao analisarmos os fatores que contribuíram para a eclosão da Revolução na França, podemos destacar a estrutura social baseada em ordens ou estados em que os privilégios sociais estavam juridicamente justificados. Os primeiros estados, representado pelo clero, e o segundo estado, representado pela nobreza, estavam isentos dos impostos e possuíam exclusividade para exercer determinados cargos públicos e militares. O terceiro estado, cerca de 97% da população francesa, era composto por um conjunto social bastante heterogêneo. A alta burguesia, composta por grandes comerciantes, banqueiros e donos de companhias de navegação, por meio da compra de títulos, podia ingressar no segundo estado. Era um grupo de moderados e tendentes à conciliação com os setores privilegiados. A pequena burguesia, compostas por comerciantes profissionais liberais e pequenos proprietários, inclinava-se a mudanças e ao radicalismo revolucionário. Os trabalhadores urbanos, proletariado, eram compostos pelos trabalhadores da indústria doméstica e pelas manufaturas, artesãos, trabalhadores das corporações ou grêmios artesanais e pequenos lojistas, conhecidos como sans-culottes. Foram os mais combativos participantes do processo revolucionário. Os trabalhadores rurais ou camponeses representavam 80% da população francesa, e esse grupo era composto por pequenos proprietários, arrendatários, assalariados e servos. O terceiro estado, oprimido pela crise e pelos privilégios do clero e da nobreza, gerou e manifestou a insatisfação social que tornou a conjuntura francesa potencialmente revolucionária. A crise financeira foi determinada pelo crescente déficit público resultante dos gastos reais, corte, luxo, e da participação constante em conflitos como, por exemplo, a Guerra dos 7 Anos e a independência dos Estados Unidos da América. A crise econômica agravou-se devido aos problemas climáticos que geravam alta de preços, inflação, empobrecimento, os trabalhadores do campo e da cidade, como também ameaçando os interesses da burguesia francesa. No plano político, o governo absolutista dos últimos reis Bourbons, Luís XV e Luís XVI, mostrava-se insensível ao quadro de crise, miséria e fome que abalava a maior parte da população francesa. Ao mesmo tempo, as ideias iluministas forneciam a base ideológica para direcionar as insatisfações do terceiro estado ao processo da revolução que derrubaria os vestígios feudais e permitiria à burguesia o poder político e o desenvolvimento capitalista. O processo, em função do quadro de agravamento da crise econômica financeira,
o rei Luís XVI, por influência do seu ministro Necker, decidiu estender ao clero e à nobreza a cobrança de impostos para anunciar a nova proposta de ampliação da arrecadação de impostos ao primeiro e segundo estados. O rei convocou a Assembleia dos Notáveis em 1787, sem, contudo, conseguir atingir seu intento, pois as ordens privilegiadas reagiram imediatamente à perda da isenção de impostos. Em reação, ficou conhecida como Revolta Aristocrática ou dos Notáveis, 1787-1789. Esse movimento de caráter claramente revolucionário e conservador teve um papel pré-revolucionário, pois levaria o terceiro estado ao início propriamente dito do processo revolucionário, em função da negativa do clero e da nobreza em ceder seus privilégios. Luís XVI convocou os Estados Gerais, assembleia que reunia os representantes das três ordens sociais e que, desde 1614, não era convocada. Nos Estados Gerais, por tradição, cada uma das ordens sociais dispunha de um terço de representantes. Porém, próximo à convocação, o terceiro estado conseguiu uma importante vitória. O número de representantes do povo seria igual ao número de representantes do clero e da nobreza juntos. No dia 5 de maio de 1789, no Palácio de Versalhes, reuniram-se os Estados Gerais. Nessa reunião, uma nova questão emperrou a Assembleia. Os representantes do terceiro estado exigiram a forma individual de votação, pois contava com o apoio de alguns setores do clero e da nobreza liberal. Com isso, os dois primeiros estados, clero e nobreza, exigiram a votação por ordem. No dia 17 de junho, o terceiro estado, apoiado por alguns setores progressistas do clero e da nobreza, retirou-se dos Estados Gerais e foi proclamada uma Assembleia Nacional. Posteriormente, o rei foi obrigado a ceder, pois, com a adesão de representantes do clero e da nobreza, a Assembleia passou a ser nacional e constituinte. O rei ainda tentou um golpe contra-constituinte, mas o povo, liderado pela burguesia, organizou a resistência e, a 14 de julho, tomou a Bastilha, prisão considerada símbolo do absolutismo. Iniciava-se a tomada do poder pela burguesia. A Assembleia Nacional Constituinte, 1789-1791. Nessa fase, a revolução estendeu-se ao campo com muita violência, onde os trabalhadores rurais saqueavam as propriedades feudais e invadiam os cartórios para queimar os títulos da propriedade das terras pertencentes à nobreza. No dia 4 de agosto, a Assembleia Constituinte aprovou a abolição dos direitos feudais. Ainda em agosto, com finalidade de aliviar as pressões da massa, foi feita a Declaração dos Direitos do Homem, inspirada na independência dos Estados Unidos e nos princípios iluministas. O rei Luís XVI recusou-se a promulgar as leis aprovadas pela Assembleia Constituinte, levando a massa a promover levantes em Paris, conhecido como as Jornadas de Outubro. Esses acontecimentos culminaram com a invasão do Palácio de Versalhes, obrigando o rei a morar em Paris
no Palácio das Tulherias. Em 1790 foi aprovada a Constituição Civil do Clero, o que promovia a submissão da Igreja ao Estado e o confisco dos bens do clero. Monarquia Constitucional, 1791 a 1792. Em 1791, teve início a fase denominada Monarquia Constitucional, em que o rei perdeu seus poderes absolutos, os vestígios feudais foram derrubados, os bens do clero nacionalizados, houve a instituição civil do clero e o reconhecimento da igualdade civil. A Constituição promulgada tinha como características principais a adoção da monarquia parlamentar, o voto censitário e a transformação da Assembleia Constituinte em legislativa. Nesta fase, os emigrados franceses, apoiados secretamente pelo rei Luís XVI e liberados pelo Duque de Brunswick, invadiram a França. Com isso, os partidos mais radicais, como, por exemplo, os jacobinos, uniram-se e conduziram a revolução para radicalismo. O povo armado assaltou os castelos e as prisões, executando centenas de elementos considerados contra-revolucionários. Era o massacre de Outubro. Acusado de traição, o rei Luís XVI foi preso e ameaçado de deposição. No dia 20 de setembro de 1792, após vencer a coligação austro-prussiana, os revolucionários proclamaram a República. Convenção Nacional, 1792 a 1795. 3 anos. Nessa fase, foi eleita uma nova Assembleia denominada Convenção Nacional, que teria por função principal elaborar uma nova Constituição para a França. Ao mesmo tempo, a Convenção deveria julgar o rei Luís XVI. Para o estabelecimento da nova Assembleia, ficou nítida a divisão entre os revolucionários. A Gironda era formada por membros da alta burguesia que, temendo a radicalização do processo revolucionário, defendia o monarca. A montanha era composta por pessoas que se colocavam ao lado dos interesses da massa popular, optando por soluções radicais. Dentro deste grupo, os jacobinos, liderados por Robespierre, Danton e Marat, foram predominantes. A planície, apesar de constituir a maioria, foi marcada por uma posição de centro, ora tendendo para a direita, Gironda, ora para a esquerda, Montanha. Por fim, a 21 de janeiro de 1793, para execução do rei, a Montanha passou a liderar o processo da Revolução. Nesse mesmo ano, foi promulgada a Constituição do Ano que legitimou a República e o voto universal masculino. Foi eleita uma nova convenção que, inicialmente, teve predomínio dos girondinos. Foram organizados os Comitês de Segurança Nacional, a Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário. Nesse período, as crises internas e externas agravaram-se. Internamente, houve a crise de abastecimento e a eclosão da Revolta de Vendéia, movimento liderado pelos realistas ou restauradores da monarquia deposta. No plano externo, a guerra contra a coligação inglesa, holandesa e do Santo Império, que temia a expansão dos ideais revolucionários, criou
uma conjuntura caótica e propícia à radicalização. Marat, liderando o Tribunal Revolucionário, mandou guilhotinar vários girondinos, sendo, por isso, assassinado por Charlotte Corday. A relação dos jacobinos à morte de um dos seus mais atualmente líderes não tardou, estabelecendo uma verdadeira ditadura revolucionária de caráter popular, com Robespierre no comando. O extremismo tomou conta da revolução. Muitos nobres e girondinos foram guilhotinados nessa fase, da rainha Maria Antonieta ao químico Lavoisier. Os exemplos foram muitos. A fase ou período do terror, contudo, não deve ser vista somente por seu radicalismo. Foi também uma fase de profundas transformações sociopolíticas. Dentre essas realizações, pode-se citar a abolição das escravaturas nas colônias francesas, tabelamento dos preços, lei do máximo, ensino público e obrigatório, adoção do sistema decimal e introdução do calendário revolucionário, baseado nos ciclos agrícolas e da natureza. Em julho de 1794, a alta burguesia deu um golpe de Estado, aprisionando e levando à guilhotina Robespierre e vários representantes do Partido Jacobino. Os girondinos retornavam ao poder por intermédio da reação termidoriana. A fase do Diretório, 1795 a 1799. No ano de 1795, foi promulgada a Constituição do ano 3, que estabelecia um novo regime de governo, o Diretório, e fazer retornar o voto censitário. O poder executivo era exercido por um conselheiro de 5 membros, totalmente dominado pela alta burguesia gironda. Essa fase foi marcada por grave crise econômica financeira, corrupção administrativa, revoltas internas, como a que foi liderada por Graco Badelf, conjuras dos iguais, e manutenção das guerras externas. Para reorganizar a economia francesa, a burguesia precisava de paz e de estabilidade política. Para tal, os próprios membros do diretório preparam as condições para os golpes do 18 Brumário, que levou Napoleão Bonaparte ao poder e, consequentemente, a consolidação burguesa.